1 Coríntios, capítulo 14, a partir do versículo 26, vem dizendo assim: Que fareis, pois, irmãos, quando vós ajuntei, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação? Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, se esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus, e falem 2 ou 3 profetas e outros que julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois do outro, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Meus queridos, aqui o apóstolo está falando na necessidade de ter uma ordem no culto, de tudo ter uma forma, de ordeira, para que não vire uma bagunça, uma gritaria, um negócio. Então, tudo que Deus faz, Ele faz bem feito. Quando nós vamos para a palavra de Deus, logo no começo, no livro do Gênesis, nós vamos ver que Deus ele foi fazendo todas as coisas. Primeiro, Deus criou a terra para que eu e você pudéssemos habitar. Primeiro Ele criou a terra e depois Ele nos criou. Primeiro Deus criou o mar, as águas, para depois criar os seres viventes nas águas. Deus criou primeiro o solo, para que do solo pudesse produzir o fruto, também. Então tudo tem uma ordem, tudo tem um direcionamento. Assim não é diferente do nosso culto. Quando nós nos ajuntamos para estar cultuando nosso Deus, nós temos que, de certa forma, ser ordeiros para que aquele que esteja chegando possa compreender o que está acontecendo, possa ser impactado com aquilo que Deus quer falar para cada um de nós, para que todos sejam consolados, para que todos sejam exortados, para que todos sejam ensinados de conforme a palavra de Deus, os ensinamentos. Então nós temos que ter ordem, temos que ter decência. Quando um fala, o outro fica ouvindo. Quando o outro ouve, o outro está falando. É assim, de maneira ordeira, para que nós possamos crescer na graça, possamos crescer, E se houver alguma profecia, nós temos que julgar segundo as Escrituras. Se houver qualquer palavra de edificação, temos que julgar segundo as Escrituras. Se tiver uma palavra de consolo, tem que estar à luz da palavra de Deus em tudo. Por isso que devemos ter ordem, por isso que devemos estar atentos para saber se aquilo que está acontecendo está fluindo do altar de Deus, está vindo do Espírito Santo, está sendo de acordo com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela não pode ser mudada. Deus não muda, Deus é o mesmo ontem, o mesmo hoje, é o mesmo amanhã. Deus vai ser sempre o mesmo. A palavra de Deus não tem variação, ela é única, ela é exclusiva, ela é eficaz, ela é verdadeira, ela tem poder para transformar. Eu é que preciso fazer mudanças na minha vida, você é que precisa fazer mudanças na sua vida. Que mudanças são essas? De hábitos, de palavras, de caráter, de comportamento. Nós é que precisamos mudar.
palavra, ela não precisa, porque ela é eficaz. Ela se completa. Desde Gênesis a Apocalipse, se você, pela fé em Cristo Jesus, começar a se alimentar, você vai ver que ela se completa. E ela se revela. E ela te edifica, ela te faz ser mais do que apenas um vencedor. Ela te faz um herdeiro e co-herdeiro em Cristo Jesus. Ela te faz receber o dom, o poder de se tornar filho de Deus. Ela te faz uma pessoa que vai carregar o fardo dos outros, ou seja, consolar os outros, carregar, levar as pessoas até Jesus Cristo, até o pé da cruz, e dali a pessoa vai fazer a escolha de seguir Jesus ou não. Mas o nosso papel é esse, levar as pessoas. Então, por isso que o nosso culto, a nossa adoração, o nosso ajuntamento para estar na presença de Deus tem que ser de forma ordeira e legível, ou seja, a gente tem que entender o que está acontecendo. Se nós não ter esta compreensão, seremos como um sino, né? Seremos como um instrumento que está tocando totalmente desafinado. Seremos como alguém que começa a tocar de uma forma onde não tem melodia, não tem harmonia, para nada serve. É como um motor fazendo um barulho. Nós não podemos ser isso. Nós temos que profetizar, nós temos que consolar, nós temos que edificar de forma ordeira, conforme a palavra de Deus. Então, meus irmãos, quando nós nos ajuntar, nós temos que ter sabedoria que vem do alto, para que a palavra de Deus possa ser pregada, possa ser anunciada, possa ser edificada no coração de cada um de nós. Amém? Então, meus queridos, nós devemos buscar sim os dons espirituais. Nós devemos buscar estar na presença de Deus. Mas devemos fazer isso de maneira correta, de maneira que tudo isso vai edificar a nossa própria vida e a vida daqueles que estão próximos de nós. Amém? Então busque os dons, seja uma pessoa voltada ao Senhor Jesus, tenha ordem, né? E Deus ele vai abençoar a sua vida. Não te desvie dessa palavra, nem para a esquerda, nem para a direita. Permaneça firme, Jesus Cristo está voltando. Se Ele não tivesse ressuscitado, não adiantaria nós estarmos aqui nos esforçando para crescer e conhecer a Ele. Mas Ele ressuscitou, Ele está vivo, o seu sangue nos purifica, sabe? O Espírito Santo nos consola, está aqui, foi derramado sobre toda a carne. O véu que separava, hoje não separa mais, hoje nós temos livre acesso ao Deus poderoso e cada um de nós pode ser cheio do poder de Deus. Amém? Deus abençoe.